Olá, sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Eu sou o Glauco. Eu darei continuidade aqui hoje no meu canal sobre o que eu venho tratando. O meu tema anterior foi justamente sobre o problema do atraso, cancelamento do voo. Eu falei também do infeliz acidente que aconteceu com o cãozinho Joca. E hoje puxando o gancho sobre os problemas relativos ao transporte aéreo, o que eu vou falar? Eu vou mencionar sobre uma abordagem um pouco mais específica em relação ao dano moral e o dano material em relação ao extravio de bagagem. Então aqui hoje eu trabalharei alguns aspectos práticos em relação a essa temática. O primeiro deles qual é? É saber, senhores, uma diferenciação nítida entre o que é dano moral, o que é dano material. Quando entra o aporte, o suporte do seguro e o que diz a resolução 400 da ANAC em relação ao pagamento quando ocorre o extravio da bagagem. E assim, por questões práticas que envolvem, claro, o transporte aéreo, desde o planejamento. O planejamento é fundamental. Quem vai viajar e não se planeja, né? E ali o que envolve esse aspecto sobre como transportar sua bagagem é realmente pensar nos cuidados que se deve ter na relativa organização da sua bagagem. Sua bagagem então deve compor do quê? Deve compor daqueles itens que são essenciais, claro, a sua ida até o destino, seja para férias, seja para negócios, mas tem que levar em consideração que é importante colocar dentro da sua bagagem. Parece meio óbvio, né? Tem que se atentar, de fato, ao que levar, porque às vezes a pessoa se pega num aspecto emocional e também num aspecto, faltando a organização, em colocar mais itens ou aqueles desnecessários, ou pior, itens caros. E na maioria das vezes esses itens não estão com as suas respectivas notas fiscais guardadas, armazenadas com aquele passageiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque no momento de extravio da mala e quando se for formular o pedido de dano material e de dano moral, principalmente quando eu faço a divisão, o que é o dano material e o que é o dano moral, a necessidade do dano material da sua comprovação. Como assim, Glauco? Se a minha mala extravia? Porque se acontecer de a mala ser extraviada por N motivos da companhia aérea, e aqui também eu faço um parênteses, tem que se atentar ao fato de se considerar o que é de fato o extravio ou se de fato é uma organização dentro da companhia aérea de forma que aquele voo, talvez por uma precaução, uma necessidade de organização da companhia aérea, por uma sobrecarga de peso, de alguma coisa que envolva o transporte da referida mala de determinado passageiro ou grupo de passageiros, claro, a gente pensa sempre num grupo de passageiros, ela vai numa situação seguinte, num voo seguinte, num transporte seguinte, e ali não necessariamente a gente tem que se ater que há de fato um extravio, porque quando eu penso no extravio dessa mala, eu tenho que considerar o que diz as resoluções. A principal dela é a 400 da ANAC, mas existem outras resoluções que tratam sobre toda a organização do transporte aéreo. Quando eu penso que eu tenho ali um delay, um atraso, qual seria esse atraso? Uma das principais resoluções vai falar que o atraso ali há de se considerar 21 dias para voos internacionais e 7 dias para voos domésticos. Então, superado esse prazo, a gente de fato já pode pensar aí, num possível ressarcimento. Só que, é óbvio, senhores, ninguém vai aguardar todo esse tempo. A partir do momento que se dê falta da bagagem, ali a partir do momento do departure, a pessoa desembarca do avião, ela já vai correndo para a esteira. Claro, quem não vai logo procurar a sua mala, querer saber qual realmente plataforma ela se encontra? É fato, é a primeira prioridade de quem viaja.
Chegando lá, deu 5 minutos, deu 10 minutos, não apareceu sua mala, deu meia hora, não apareceu a mala, é informar o balcão da companhia aérea, é informar direto ao guichê e fazer o que se chama do RIB, que é o relatório, tá aqui na tela, o relatório de regularidade de bagagem, ou PIR. E ali eles vão constatar, claro que esse relatório ele não serve só para o extravio de bagagem, senhores. Qualquer irregularidade na bagagem será constatado, quebra de alça, mala rasgada, as rodinhas quebradas, tudo que envolve a irregularidade da bagagem vai no referido relatório e ali se relata todas as irregularidades. Neste caso mais grave, que é justamente o extravio, se faz o relatório. E as companhias aéreas lidam com isso diariamente, porque extravio de bagagem é algo que ocorre diuturnamente, diariamente. E assim, quando a gente pensa no volume de passageiros que viajam diariamente, semanalmente, mensalmente, é muita coisa. É um volume de informações, é um volume de trocas ali imenso. Então elas já estão acostumadas com esses fatídicos, com esses eventos. E eu estou dizendo isso porque ela já se estruturou de forma que as companhias aéreas elas indenizam os passageiros daqueles que têm a falta dos seus itens básicos essenciais. Há uma indenização. Ali está na casa dos, salvo memória falha, dos $100, $150, dependendo da companhia aérea. Ela já ressarce, dando conta da falta desta bagagem. É claro que há todo um controle para o envio dessa bagagem. Digo, essa bagagem quando chega no aeroporto, né, o passageiro está com a bagagem, ele vai despachar a bagagem, ele tem um ticket. E com esse ticket vai ser levantado justamente a informação de que ela foi extraviada. Então, a companhia aérea vai ressarcir ali naquela situação para aqueles itens básicos. Digo mais, a resolução 400 da ANAC, ela vai prever em seu artigo 17, bem quanto o artigo 24, o direito a uma indenização já está lá. Ela traz uma unidade monetária, se eu converter ela, está para 7,72, que ali no artigo 17 e no artigo 24, eu lerei esses dois artigos, vai estar lá, a gente faz a conversão e chega a alguns valores. Então acompanhe comigo a leitura do artigo 17 sobre o que é essa indenização prevista na resolução 400 da ANAC. Acompanhe comigo. Artigo 17. No despacho da bagagem, caso o passageiro pretenda transportar bens cujo valor ultrapasse o limite de indenização de 1.131, direitos especiais de saque, 10, poderá fazer declaração especial do valor junto ao transportador. Aqui, senhores, no artigo 17, traz uma indenização no valor limite, até o limite de 1.131,10. O que é esse limite? Esse limite é o que estabelece a ANAC. Então, assim, se eu converter, vai dar lá R$ 8.700. Na unidade monetária é de 7,72. Isso é o que prevê uma indenização máxima. É o que eu falei no começo do meu vídeo. Eu vou declarar aqueles itens que eu entendo como valor monetário em si ou o valor sentimental. O valor sentimental é mais difícil de provar. Imagine ali, a gente tem um exemplo clássico de alguém que carrega uma camisa de um time que tem o autógrafo do seu ídolo, né, de alguém famoso. Qual o valor? Qual o valor disso? Não tem nem valor, não dá nem para mensurar. Então, assim, isso é só um detalhe. Se eu tenho itens outros de luxo e eu vou carregar, é claro, eu tenho que ter a nota fiscal daquilo, porque depois eu vou ter que comprovar para o juiz que aquele item extraviado valia aquilo. Senhores, o judiciário não adivinha nada, tá? Ali, quando eu falo do dano material, eu não estou falando dano moral ainda. Então, aqui eu estou no aspecto da materialidade daquilo que está sendo transportado. Senhores, para finalizar, analisando aqui, eu acredito que esse vídeo será dividido em dois, devido ao tamanho da gravação. Então, assim, se isso acontecer, publicaremos em duas partes. Novamente, eu agradeço. Um abraço.